Pessoal, então boa noite, tá? Como alguns que eu dou aula, né, eu tinha comentado, a gente tem a visita hoje da... Boa noite a todos, eu sou a Ana Salles, tenho uma formação em arquitetura, trabalho com arquitetura, trabalho com design de interiores, no escritório. Também sou professora da FSG, nas áreas do design e da arquitetura também. Boa noite aos profs, né? Um prazer ter os profs aqui. Né? Obrigada do convite, eu fiquei muito honrada, né, de poder trazer um pouquinho, né, do que está acontecendo, um pouquinho de conhecimento também sobre essa área específica da arquitetura para vocês, para entender o que está acontecendo e até para vocês divulgarem para os colegas, né, o que está acontecendo. E aí eu vou comentar um assunto que o professor me colocou outro dia, quando eu vim falar com a turma da manhã, que existia uma preocupação de achar que a gente teve um embargo de obra, né? Foi iniciada a obra e ela foi embargada, ela foi trancada pelo órgão que regulariza esse tipo de coisa e todo mundo, o professor achava que era em função da cor que estava sendo mudada na fachada do prédio, né? E na verdade não é isso, então eu vou esclarecer o que é que aconteceu, tá? O que foi que aconteceu. E então, depois aí eu passo um pouquinho da história do colégio, que acho que é legal vocês saberem. Essa aqui é uma foto original do prédio, bem antigo, né? Ele é um prédio ali de 1935, 1940, mais ou menos. Ele tinha uma outra escola aqui, né? Depois que ele se transformou numa escola estadual, Presidente Vargas, eu não me lembro da escola anterior, mas era uma escola de professores, era tipo uma pedagogia, alguma coisa dessa área, né? E depois se transformou numa escola estadual. E daí em 1990 foi pintado de azul, porque esse tipo de obra aqui que é estadual, o Estado fez esse tipo de edificação para colégios estaduais, em muitas cidades do estado. Todos os prédios são iguais, tá? Todos eles. A gente chama isso de tipologia. Tipologia, assim, quando tu passa na frente de um hospital, como é que tu sabe que é um hospital? Se tu passa na frente de uma casa, como é que tu sabe que é uma casa? Ou um prédio, ou os bombeiros? Porque tem uma tipologia, um tipo de construção, um tipo de edificação. E essa tipologia desse colégio que foi usada durante bastante tempo, ali no meio do século passado, foi reproduzida em várias cidades. A gente acha, porque a gente não tem a história do estado, né? A gente acha que foi todos os colégios foram pintados de azul, porque o governo deve ter comprado um monte de tinta, talvez fosse a mais barata ou não, a gente não sabe, né? E pintou todos os colégios azul com branco, tá? E esse aqui também. Que, então, ele fugiu da cor original. A cor original era esses tons de bege, um bege mais claro, um bege mais escuro, como eram a maioria das construções. Não tinha muita coisa colorida na época, né? O que aconteceu? Quando a diretora, então, ela conseguiu uma verba, né, do Ministério Público, comprou a tinta, contratou a mão de obra e começou a fazer o trabalho com a intenção de dar uma renovada. Isso a gente chama de revitalização. Revitalizar o prédio. Porque ele estava muito detonado. Ele tem uma fachada oeste. Fachada é aquele pano da frente onde tem a porta principal, tem as janelas e tal. E é oeste. Oeste é o lugar onde o sol é mais forte. Então, ele sofreu muitas intempéries. Durante todos esses anos, ele pega chuva, sol. E isso vai castigando o reboco. Então, ele estava, vocês lembram, ele estava descascado, né, tudo detonado, tem várias nomenclaturas para isso. E ela, então, queria dar uma cara nova para o colégio, assim como trocar a calçada, fazer uma cobertura ali na frente, fazer melhorias.
pessoal do patrimônio histórico da Prefeitura de Caxias é que olhou, viu que tinha obra. Vocês viram, né, os pintores ali na frente? Vocês chegaram a ver, eles têm os jaús, né, que faz parte toda de uma engenharia de segurança que é necessária. Eles viram obra e alguém veio e disse assim, não, tu não pode fazer a obra sem autorização porque tu é patrimônio histórico. E trancou a obra. E nesse momento, então, o colégio tinha que contratar um profissional responsável, técnico, que pode ser um arquiteto ou um engenheiro civil, para explicar para a prefeitura o que está acontecendo aqui. Porque a prefeitura, ela tem, nessa cidade, em cada prefeitura dessa cidade, tem um departamento que se chama Departamento de Patrimônio Histórico. Tá? No caso, em Caxias, é o DIPAC. E esse órgão, ele tem listada todas as edificações antigas da cidade. Todas. E aqui no centro, a gente tem uma área central aqui em Caxias, que se chama um sítio histórico, aonde tem várias obras antigas, como a catedral, a casa paroquial do lado, como é que é o nome da casa? Catedral. Tem a catedral, mas tem a diocese, tem esse prédio do presidente Vargas e tem outros antigos. Então ele tem isso tudo registrado. Tem um museu, né, aqui do lado. Tem um museu aqui do lado, exatamente. Então ele tem esse sítio e ele se propõe a regularizar o que pode ser feito ou não de obra. Por exemplo, tu não pode tirar o muro do museu. Tu não pode achar que uma janela é pequena e resolver aumentar. Tu não pode mexer na cara do prédio. Tá? Isso é uma lei. Existe uma lei para isso. E quando eles viram mexendo aqui na frente do prédio, eles achavam, não sabiam o que estava acontecendo. Se é pedreiro derrubando parede, se é gente montando grade, o que é que está acontecendo, né? Então, eu fui contratada e então eu fiz todo um levantamento do prédio, um levantamento histórico da história dele. Foi feita toda uma investigação a respeito do material que foi usado no reboco, que depois eu vou falar para vocês por quê. Foi feita toda uma análise do tipo de tinta que estava sendo utilizada e a forma como estava sendo utilizada essa mão de obra. E aí eu preparei um documento que tem 60 páginas, fora os catálogos que vieram depois. Preparei um documento, mais ou menos montando uma defesa para mostrar para a prefeitura que o que estava sendo feito era uma revitalização. Não existia nenhum restauro. Por exemplo, um restauro. Cai uma coluna, cai um pedaço de parede, sei lá. Tu vai lá e reconstrói. Então, tu está restaurando. Na verdade, ali não foi necessário nem restaurar, era só uma revitalização de fachadas. E aí, então, eu fiz toda uma explicação que não estava sendo mexido em nenhuma parte estrutural do colégio, que o que estava acontecendo era uma pintura, e para fazer essa pintura tinha todo um processo para a retirada do material que vinha antes da tinta, no caso. Qual era o processo que estava sendo utilizado? Porque tem vários processos, né? Se é uma parede nova, se é uma parede que tem muito cimento, se é uma parede que tem cal. Então, cada uma tem um processo para ser aplicado para ficar legal. E aí, então, até fazer todo esse documento, fazer todo o levantamento, eu acho que levamos uns 2 meses, mais ou menos, para levar para a prefeitura, então, para esse departamento de patrimônio histórico, e aí eles nos autorizaram a continuar a obra. E aí eles estão continuando. A demora é porque eles são em 3 profissionais, às vezes 4, porque a mão de obra decidiu não colocar um monte de gente, porque ele podia botar 30 pessoas aqui para fazer o trabalho. Só que
a gente diz assim, que está sendo trocado o pneu da bicicleta com a bicicleta andando, porque o colégio está funcionando. Se fechar o colégio, tu bota 30 pessoas aqui, tu faz tudo no instante. Só que com o colégio funcionando, ele não pode perder o controle dessa mão de obra. Daqui a pouco, quando ele está mexendo com as meninas, está dentro do colégio mexendo não sei onde, perde o controle. Então, eu achei muito responsável da parte dele contratar poucas pessoas, né, para colocar, que daí vai devagar, mas com responsabilidade, etc, etc. Tá? Então, na verdade, o embargo da obra aconteceu nesse sentido. Mais um pouco, acho que mais um tempinho, ele já está ficar pronto, eles já estão quase finalizando, né? E houve daí também nesse documento um estudo sobre por que nós estávamos usando aquelas cores, que aquelas cores foram escolhidas pelas diretoras, que são 2 tons de bege atualizados. Porque a diretora estudou aqui quando ela era pequena e ela tem uma paixão por esse colégio e ela conseguiu me passar essa energia, né, do quanto ela ama esse colégio, quanto ela gostaria de cuidar, talvez, de uma forma até melhor, só que não depende só de recursos daqui do colégio, depende de uma série de coisas, né? E ela escolheu exatamente as cores para lembrar de como era o original dele. Só que claro que a gente não consegue mais fazer a tinta igual, porque não existe exercício dessa tinta, ela está embaixo do azul, é muito velha, e pela foto tu não consegue captar uma cor. Então, e as cores vão atualizando, né? Elas vão atualizando durante o tempo. Então, ela tentou buscar uns tons e ficou uma cor linda. Não sei o que vocês estão achando da cor do colégio. Tá bacana, né? Sim. E aí, claro que a gente já emendou para a parte de dentro, né? A parte interna, disse, não, faz tudo nesses tons, que são tons que acalmam, que acolhem. Eles não são tons assim coloridos que te... sabe, pontos coloridos que vão causar muito estímulo. Pelo contrário, eles te acalmam. E aí tu tem, quando tu olha de fora, tu enxerga, e a cor faz diferença na vida da gente. E quando tu entra, tu tem os mesmos tons. Então tu tem uma continuidade dessa cor. Então tu entende que o externo e o interno conversam. O interno faz parte do externo. Então tem toda uma intenção de que os alunos, quando eles cheguem no colégio, eles se sintam acolhidos. No sentido, inclusive, da área física, da cor, que é o que a gente consegue mexer.